que nós possamos cada dia mais buscar a Tua presença. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, estamos aqui nesta noite para aprender um pouco mais. Estamos aqui e eu digo ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para que o Senhor possa me usar como um instrumento nas Tuas mãos. Diga comigo: Senhor Jesus, aqui estou, abra o meu entendimento, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa compreender e entender o significado real da Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Glória a Deus. Estamos aqui na semana 7. Ainda estamos falando, e ainda vai mais algumas semanas. É um assunto muito complexo. E hoje eu tive que reduzir mais ainda por conta do horário, não dá para esticar, nós temos horário para ir embora. Enfim, mas nós estamos aqui, cada dia mais aprendendo. Na semana passada, terminamos falando sobre sermos nova criatura. Quando a gente vem para Jesus, a gente aceita Jesus, diz sim para o Evangelho, se batiza, mas aí a gente entende que as coisas não são automáticas. Não é assim, me batizei, agora já sou nova criatura, já mudou tudo dentro de mim. Nós entendemos que não é bem assim. Nós entendemos que existe um processo interno de renovação da mente. Lembra do versículo de Romanos? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente precisa renovar o entendimento que nós temos da palavra, de nós mesmos, quem nós somos, quem eu sou em Deus, quem eu sou no dia a dia. E a cada dia a gente tem que buscar este conhecimento. Para que haja mudança, eu preciso conhecer o novo. Porque como é que eu vou mudar se eu não conheço? Não tem como, né, gente? E que novo é esse? Palavra. A palavra de Deus. Eu não conheço tanto. Vamos procurar conhecer. Como? Vindo aos cultos, lendo a palavra de Deus em casa, com as suas orações, falar com o próprio Deus, porque Ele também fala conosco. Amém? Então, quando eu aprendo algo novo, eu vou renovando o meu entendimento para que eu possa construir a minha identidade cristã. Ninguém vira da noite para o dia. Pode apagar, por favor. Então, essa semana, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conquista da vontade. Nós já falamos sobre a conquista da mente. Agora nós vamos entrar na parte da vontade. Sabe o que é a vontade? Pensa num martelo. Eu digo que a vontade é o martelo da decisão. O que eu quero, eu procuro fazer o que eu quero. A gente procura ter prazer naquilo que a gente quer. A gente busca isso. Então, o que eu quero, ele é um martelo. Eu quero tal coisa. Enquanto eu não fizer tal coisa, eu não vou sossegar. Então, ele é o martelo da decisão. O ponto-chave é a nossa vontade. Algo precioso que Deus deu para a gente. O poder de escolher. O poder de decidir aquilo que a gente tem. Paulo, ele faz uma citação. E a gente vai declarar essa citação também. Olha lá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar todo mundo junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos tomar posse dessa realidade na nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se é Deus que está te fortalecendo,
Ele está dizendo, posso todas as coisas, está relacionado à vontade. Mas às vezes a gente sabe que não é bem assim. Porque a vontade de Deus é uma e a minha vontade é outra. Então é muito importante eu descobrir qual é essa vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Tem aquele versículo que fala, para que a gente possa descobrir qual é a boa vontade, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É diferente da nossa. Vamos entender já já. Vamos lá. Eu vou ler, tá? Vamos lá. Acompanha comigo aí. A vontade do homem é uma das grandes dádivas concedida por Deus. Expressa a essência do seu ser e revela a experiência de cada pessoa. É o fator determinante de todas as escolhas da vida. E nada é realizado pelo homem sem o exercício tão importante da faculdade. Que faculdade? De decidir. Das nossas faculdades mentais. Esse poder, essa vontade que nós temos é o que determina todas as escolhas da nossa vida. Tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu quero está baseado na minha vontade. Tudo aquilo que eu vou assumir, decidir, está relacionado à minha vontade. Então eu vou dizer aqui, o que significa vontade? Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. E aí ainda ali vai mais. É o poder de representar mentalmente um ato, levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar algum ato. Essa é a definição de um dicionário de significados. Lá no livro de Tiago, ele fala assim, que cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Ele usa uma figura, gente, como se o desejo que nós temos cortejasse. Vocês sabem o que é um cortejo, né? Jogasse um charmezinho assim para cima da nossa vontade. Existe um desejo dentro de mim e existe uma vontade. A minha vontade é alimentada pelo meu desejo. Então é como se isso fosse um cortejo. Mas, para que um ato seja consumado, a minha vontade tem que concordar. Ninguém faz nada que não quer fazer. Eu não quero fazer isso, mas eu estou fazendo. Mas, de alguma forma, você consentiu. Aí, eu vou entrar numa questão. O desejo apela para a vontade. Pode voltar lá. O pecado apela para a vontade. Tudo apela para a vontade. O diabo apela para a vontade. O nosso Deus também apela para a nossa vontade. Tudo, gente, vai girar em torno da nossa vontade. Vontade é aquilo que eu vou querer fazer, né? O meu desejo, qual que é o meu interesse. E isso a gente tem todos os dias, nós temos esses desejos, essas vontades, nós tomamos decisões todos os dias. Algumas decisões são conscientes, eu sei o que eu estou fazendo. Outras decisões eu tomo e eu nem sei porque eu tomei tal decisão. Eu vou explicar mais já já. Então, se eu coloquei aqui que Deus também vai sobre a minha vontade, se eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, o correto era eu obedecer essa vontade. Mas não é isso que acontece, né? Por quê? Porque quando eu venho para o Evangelho, eu venho cheio de bardas, malas, pesos, prisões. Prisões no quê? Em coisas do mundo. Tudo quanto é tipo de coisa. Tudo que o mundo oferece, que às vezes, né, a gente sabe que sai fora da palavra, vícios,
bebida, sei lá, pornografia, um monte de coisa que o mundo oferece, a gente vem prisioneiro disso. E para a gente se libertar é aos poucos. Né? A gente eu carreguei muito tempo uma religião. E aí, quando a gente vem para o Evangelho, eu preciso me desprender disso para buscar algo novo. É todo mundo assim. Então, mesmo em Cristo, muitas pessoas estão presas à sua própria vontade. Está na igreja, mas ainda está presa à sua vontade. A minha vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus. A minha vontade de, sei lá, fazer qualquer coisa que você faria. Tem gente que não toma um passo diante de Deus, toma uma decisão com medo. Medo do que pode acontecer, medo se eu vou ter que deixar as minhas coisas. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu vou ter que parar de ouvir música sertaneja se eu ir para a igreja? Não, meu bem, você não precisa parar de ouvir música sertaneja. Não precisa. Isso é uma coisa que com o tempo, o próprio Espírito Santo vai colocando dentro de você. E você automaticamente vai perdendo essa necessidade. Tem coisas que você fazia que hoje você não sente necessidade mais. Quantos testemunhos a gente vê sobre isso? Eu bebia, hoje eu não bebo mais, mas foi forçado? Não, é algo natural. Eu traía, hoje eu não traio mais, mas por quê? Porque eu entendi o temor do Senhor. Eu entendi o que é ter temor, que é respeitar a palavra. Então eu não vou fazer porque a igreja proíbe? Não, porque o próprio Deus não concorda com tais situações. Então a minha vontade é uma e a vontade de Deus para nós é outra. Aí, o que é a força de vontade? Já ouviram essas frases assim? Fulano não tem força de vontade. Ciclano tem, nossa, o fulano ali tem muita força de vontade, para fazer as coisas. Tem dos dois jeitos. Tem gente que tem força de vontade para fazer e outra não tem. E aí? Vamos entender o que é a força de vontade? É a capacidade de dirigir e controlar as próprias ações. Então vamos lá. Eu preciso de força de vontade para quê? Para ler a Bíblia. Por exemplo, vou dar esse exemplo. Eu tenho que ter muita força de vontade, ou para ler a Bíblia antes de dormir, ou quem acorda de manhã para fazer o seu próprio devocional. Você tem que ter força de vontade, você tem que tomar uma decisão. Você precisa ter capacidade de controlar as suas próprias ações. No seu trabalho, não precisa ser só Bíblia, no seu trabalho, você não tem que ter força de vontade? Se você é vendedor, você tem que ter força de vontade para vender. Se qualquer área, qualquer um de vocês que está aqui, o seu trabalho, você tem que ter força de vontade para fazer um bom trabalho. Se você fizer de qualquer jeito, não é força de vontade, é se esforçar. Ser crente, nós precisamos nos esforçar em qualquer situação. Se eu vou devolver o meu dízimo, eu tenho que me esforçar, porque devolver o dízimo é para fiel, é para aquela pessoa que entende a necessidade. Se eu vou orar e jejuar, eu tenho que ter muita força de vontade. Porque senão, o que acontece? Eu começo um jejum hoje, amanhã eu já quebro o jejum. Por quê? Porque é uma vontade fraca. E aí, aqui eu quero explicar para vocês. O inconsciente é responsável pelos atos falhos. A força de vontade tem a ver com aquilo que eu disse. Provavelmente que todo mundo já passou por essa situação. Você fez alguma coisa que você não queria fazer. Comprou alguma coisa que você não queria comprar. Falou alguma coisa que você não queria falar. Só eu que estou nesse barco ou tem mais alguém? Por favor, se manifestem. Você não, fi? Bom. Já ia. O que é isso?
ato falho. A psicologia fala que nós temos ato falho. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Uma pessoa foi casada por um determinado tempo e ela se separa. E ela casa de novo. E aí ela chama o novo cônjuge ou o namorado, gente, né? Isso pode acontecer. Com o nome do ex. Nossa, é para acabar. Como diz, né? É para acabar com o piqui do Goiás. Isso chama-se ato falho. A pessoa não quer falar aquilo, mas está dentro da cabeça dela. E isso, eu dei esse exemplo, mas pode ser para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Dentro do nosso inconsciente, quando eu falo alguma coisa que eu não quero falar, está relacionado a um ato falho. Que é o quê? A pessoa se propõe conscientemente a fazer algo, mas acaba realizando uma ação muito diferente. Eu não queria fazer isso, mas fez. Por quê? Porque está no teu inconsciente. Às vezes, nós nos comportamos de forma que a gente nem sabe. Você para e pergunta para você mesmo, por que eu estou querendo isso? Não sei se já aconteceu com vocês, mas provavelmente, porque todo mundo aqui é ser humano, todo ser humano acontece isso. Por que eu estou me comportando dessa forma? Por que eu falei isso? Mas por que eu estou tão nervosa com essa situação? Por que eu estou tão chateada com isso? Isso chama-se coisas que estão dentro do nosso inconsciente. E por que eu estou falando isso? Porque tudo está relacionado com a nossa vontade. O meu inconsciente, aquilo que eu tenho, o que está dentro do meu inconsciente? Todas as informações, desde quando eu nasci. Tem coisa que eu não lembro. Mas o comportamento humano adulto é um reflexo da nossa infância. É um reflexo de tudo que a gente viveu. É um reflexo de tudo aquilo, todas as informações que a gente foi vivendo, experienciando, o meio em que me rodeava. Por isso que a família é uma base extremamente importante para uma criança se sentir segura, para uma criança crescer num ambiente saudável. A família é tudo na vida de uma criança. Então, eu não queria fazer, mas eu fiz. Quantas vezes a gente faz isso? Então, os atos falhos, eles estão determinados por uma força que não é da vontade, é do inconsciente. Quando eu falo força de vontade, o ato falho, que às vezes de eu falar alguma coisa e não querer, de eu me comportar de uma forma e estranhar o meu comportamento, tem a ver com ato falho, com o nosso inconsciente, não com essa vontade que nós estamos falando, não com essa força de vontade. Ele é diferente. Então, quantas vezes nós desejamos fazer coisas que nós não queríamos fazer e a gente fez? A gente deseja uma coisa e faz outra. Então, eu vou dar um exemplo. Eu coloco um propósito no meu coração. Hoje eu vou começar uma dieta. Aí vem a Rafaela e me traz um bolo de leite ninho, daqueles polvilhado, leite ninho em cima. Viu? Já é uma dica. E eu tô lá, eu estou de dieta, tá? Comecei hoje a minha dieta. E ela vem lá com, pastora, pensei na senhora, tá aqui um bolo gostoso, né? Vim te agradar. Obrigada, Rafaela, muito obrigada. Deus é com você. Eu estou de dieta. O que eu deveria de fazer? Rafa, comecei uma dieta hoje, Rafa. Eu não vou poder comer esse bolo. Leva o bolo, leva para sua família. A hora que acabar a dieta, eu te aviso, você me traz. Mas não, qual que é meu comportamento? Daqui que eu quero comer até encher. Quero comer, me deliciar com isso. A dieta, amanhã eu começo de novo. Ato falho. Porque o que eu quero inconscientemente é o que, gente? Comer, me deliciar, me abastar de tanto comer. Mas eu não consigo me manter essa força. Por quê? Eu cedo os meus desejos carnais. Nós temos desejos carnais, desejos inconscientes. E se eu não souber diferenciar ele, eu vou viver cedendo os meus desejos.
Nunca vou ter vontade, minha vontade própria. É dessa vontade própria que eu estou falando de que a gente precisa aprender a conquistar. O meu inconsciente é uma coisa e a minha vontade própria é outra. O meu inconsciente fala, vai para a esquerda. E eu falo, eu vou para a direita. Porque o correto é ir para a direita. Se o meu espírito estiver alinhado com o Espírito de Deus, eu vou agir da maneira correta. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. A minha atitude não é coerente com o que eu penso. Eu quero falar A e falo B. Eu quero falar C e falo D. Então eu preciso ter uma atitude consciente. Para a psicanálise, então, a vontade não é uma força, e sim a expressão de um desejo. A ciência vai dizer que eu não tenho vontade, eu só estou expressando o que eu estou querendo lá no meu inconsciente, porque o desejo vem do inconsciente. Então, somente quando uma pessoa é coerente com o desejo, surge a vontade. Se não for assim, a vontade nos trai. Como assim? Eu comecei uma dieta, então eu vou ficar firme na dieta. Pode vir bolo, pode vir brigadeiro, pode vir doce, pode vir o que for. Eu vou manter firme. A minha atitude é coerente com a minha vontade. Vocês entenderam com esse exemplo? Se eu digo que eu vou começar uma dieta, vem um bolo e eu cedo, eu estou cedendo aos desejos do meu inconsciente. Então, a minha atitude não é coerente. Se eu digo, estou de dieta e recuso tudo aquilo que vai fazer eu sair da minha dieta, a minha atitude é coerente com a minha fala. Então, isso torna-se vontade. A minha vontade é viver uma vida saudável. Então, eu tenho que ter atitudes de uma vida saudável, praticar exercício, cuidar da minha alimentação, dormir no tempo certo, né? Não ficar muito em internet. Eu tenho que ter uma atitude coerente. Então você fala assim, ó, eu sou cristão. Você tem atitude coerente de cristão? Aí é que pega o negócio. Aí é que pega. Porque quando você está lá fora, se você conhece, se alguém te conhece e sabe que você é cristão, que você vem à igreja, o que as pessoas vão esperar de você? Uma atitude coerente. É um cristão, então não vai fazer as coisas erradas. E por que tem um monte de cristão fazendo coisas erradas? Porque está cedendo aos desejos do inconsciente. Não se tornou uma nova criatura, não se transformou, não se renovou. Entenderam a diferença da vontade e do desejo? O desejo é do ser humano. A minha vontade, ela vai se tornar vontade quando a minha atitude for coerente ao meu desejo. Ficou claro? Vocês precisam entender isso, porque é a partir daí que nós vamos entrar na questão da conquista. Alguém tem alguma dúvida ainda? Acho que ficou claro, né? Vamos ler de novo. Pode voltar. Somente quando uma pessoa é coerente com o seu desejo, surge a vontade. Se não for assim, a vontade nos trai. Pode passar. Quando há propósitos definidos e conscientes, mas que não chegam a se converter em atos, o que ocorre? O que eu faço? Quando aquilo que eu penso, quando aquilo que eu planejo, não sai do papel. A solução não está em nos forçarmos e nos obrigarmos a agir de uma determinada forma. Na realidade, não é que falha a força de vontade, e sim que triunfa um desejo do qual não temos consciência. Então, não é que às vezes falta, você fala para pessoas, a pessoa não tem força de vontade. Isso no dito popular. A partir de hoje, o que a gente pode entender? Ela tem um desejo que ela não tem consciência disso.
E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Tudo que está acontecendo no nosso mundo, tá? Internet, vírus, todas as coisas, política, tudo. Internet, cada vez mais as pessoas estão presas nas telas. O que está acontecendo com isso? Está deixando o povo alienado. Hoje, estava junto com a minha mãe aqui, passando ali, quase chegando na Casas Bahia, eu estava devagar. Um menino olhando para o celular, com o fone de ouvido na mão, atravessou a rua, sem ver carro. Eu estava na fila de cá, eu parei, o vizinho quase que atropela ele. O que passou assim? O menino não parou para olhar a rua. Ele estava com o olho no celular e fone de ouvido. Se é uma pessoa que está ali correndo, não dá tempo de parar. Atropela o rapaz. E é isso que Satanás quer fazer com a gente. Então eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui, das pessoas que vão nos assistir depois. Parem de ficar alienados. Busquem aquilo que vai dar entendimento para você, para que você possa olhar mais para o seu eu, para que você possa olhar mais para as suas atitudes e você ser uma pessoa sã. Quando a pessoa bebe um pouquinho de álcool, ela sai fora, ela não fica sã, é porque ela sai fora do teu eu. E quando a gente fica alienado do mundo, não quero saber de notícia, não quero saber de nada, não quero fazer isso, não quero fazer... quer saber, não quero nem ler a Bíblia também, não quero... Você vai ficar uma pessoa alienada. E o intuito de Satanás é esse, deixar a gente cada vez mais alienado. Por quê? Porque a gente torna-se distante de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais conhecimento eu vou ter. Quanto mais conhecimento da palavra eu tenho, mais eu consigo praticar, demonstrar em atitudes. Mais desejo consciente, eu preciso ter plena consciência do que eu estou fazendo. Qual atitude que eu vou tomar? Eu preciso ter plena consciência dessa atitude. Se eu ligar o botãozinho automático, tem coisa que a gente faz automático, né? Por exemplo, escovar os dentes, né? Quando você tem que, por exemplo, você vai para o seu trabalho dirigindo, você nem precisa pensar o caminho, você já sabe o caminho que você vai fazer, você não pensa, vai automático. Tem gente que fala, o carro vai sozinho, não é? Nós não podemos andar no automático. Nós temos que pensar em todas as coisas. Diga comigo, eu preciso pensar em todas as coisas. Nós sabemos o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. É uma pena. Então, daqui para frente, eu preciso, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Parar e pensar. Aí aqui é um versículo de Romanos, que aí a gente vai ler depois um outro trecho, mas vamos começar por aqui. Aqui, o apóstolo Paulo que escreve a carta de Romanos, e ele diz assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Isso é Bíblia, teologia, Bíblia. O apóstolo Paulo está falando isso. Eu não entendo o que eu faço. Se você for na sua Bíblia, Romanos 7, 15 ao 17, você vai ver isso. Eu não entendo o que faço, pois aquilo que eu desejo, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu tenho que fazer o que eu não gosto. Por quê? Porque ele está fazendo o que é certo, não o que está inconsciente. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. A lei, gente, é a palavra de Deus. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando eu faço algo que sai fora da minha consciência, já não sou eu mais, mas é o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim, a psicologia chama de inconsciente. Aquilo que está no meu inconsciente, que às vezes quer vir à tona,
a Bíblia chama de pecado. Porque tem coisas que estão no meu inconsciente, que eu quero fazer, mas não posso. Isso é ter plena consciência. Consciência é pensar em todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando, eu não compreendo o meu modo de agir. A Bíblia foi escrita há quanto tempo mesmo, gente? Mais de 2000 anos atrás. E Deus já estava revelando ao apóstolo Paulo que o ser humano era assim. Psicologia, eu falei aqui, tem 110, 120 anos no máximo. Não tem mais do que isso. Que é uma ciência descobrindo a nossa cabeça. Então, mais provas de que tudo que a gente precisa está na Bíblia. Todos nós já passamos por isso. Agora vamos dar uma lida. A Amanda vai abrir aí para mim. No versículo 18. Essa daqui é uma Bíblia NVI. Ela tem uma tradução um pouco mais fácil de entender. Então ele diz assim, ó. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, minha carne. Então vamos por partes. O apóstolo Paulo está dizendo, o homem que habita em mim, nada é bom, sei que nada é bom, nada de bom habita em mim. O meu eu, a velha criatura, o ser humano, não é bom. Não é bom. O apóstolo Paulo está dizendo, a nossa carne, sermos carnais, desejos carnais, não é bom. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Mais uma vez eu vou dizer, isso é Bíblia. Apóstolo Paulo, Romanos. Ele está dizendo, eu tenho desejos de fazer o que é certo, mas eu não consigo. Por quê? Porque o que está dentro do meu inconsciente me impede. Eu quero ser firme, eu quero ser fiel, eu quero frequentar, eu quero não faltar, mas as coisas vão acontecendo e eu não consigo. Ou eu vou conquistar essa vontade de colocar um propósito e falar, eu vou, chova canivete, eu vou. Aconteça o que acontecer, eu vou. Você precisa manter isso vivo dentro de você. Pode descer um pouquinho, Amanda. 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Somos todos iguais. Todo ser humano é a mesma coisa. Por que uns conseguem e outros não? Por causa da vontade, da consciência, da tomada de consciência de que você precisa ter atitudes diferentes. Você está aqui, vindo, toda terça-feira aprendendo sobre isso. E o que você mudou nesse tempo? Nada. Então a sua mente ainda está prisioneira. A sua mente ainda está fechada. Porque não é só ouvir. Eu preciso ouvir e praticar. Ah, mas eu não estou conseguindo vir de terça. Assiste na internet. Tem todos lá na internet. Ah, e aqui eu não consigo anotar todas as informações. Volta na internet, assiste lá, anota, deixa recado no espelho, deixa recado na porta da geladeira. É isso, gente. Porque nós não podemos confiar na nossa mente. Ela nos prega peças. 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Esse versículo, vou ler de novo. Volta no 23. Ele fala assim, ó, eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Eu sei o que é certo, eu sei o que a palavra de Deus fala, mas no meu corpo eu vejo outra lei atuando. Qual lei? A que eu aprendi ali fora.
dos nossos impulsos, de ceder aos nossos impulsos. Estão entendendo? E aí ele termina: vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a minha mente. Diga, é uma guerra constante. Todos os dias eu tenho que batalhar com a minha mente. Todos os dias eu tenho que batalhar com a minha vontade. Todos os dias eu tenho que batalhar para poder fazer o que é certo. É uma guerra constante. Não pense você que as coisas estão tudo bem. Eu estou sem problema. Então tem algo errado na tua vida. Porque enquanto a gente viver nesse mundo, a gente vai ter aflições, nós vamos ter preocupações, nós vamos ter abatimentos, coisas que vão nos deixar triste, magoado. Jesus disse isso. É uma guerra constante com o meu próprio eu. Porque é muito fácil ceder os desejos da carne. Às vezes quando eu falo desejo da carne, talvez você pense que é só questão sexual. Não. Você está lá, deitado no seu sofá, assistindo uma série, né? Bem lá, com uma pipoquinha, uma Coca-Cola. Oh, conforto. Não é bom, gente? Quem tem tempo aí para assistir série? Só a Maria que está aí hoje, ó. Só a Maria. Se ela quiser assistir série, ela assiste série o dia inteiro, porque agora aposentou, já era. Aposentou, mas já trabalhou o suficiente, né, mãe? Bastante, né? Então, desejo da carne é fazer aquilo que vai me satisfazer. Onde eu poderia estar o quê? Orando, eu poderia estar lendo a Bíblia, eu poderia estar tendo um tempo comum com Deus. Mas eu vou ficar bitolado. Então pondera. Primeiro ora, depois você vai para a série. Estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos lá no 24. Olha o que ele fala. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele fala, miserável que eu sou. Por que eu sou miserável? Porque eu tenho que ficar batalhando com o meu eu o dia inteiro, o tempo todo. E aí ele finaliza. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a carne da lei do pecado. Olha só que interessante. Com a minha mente, eu sou escravo de Deus. Mas o meu corpo, eu sou escravo da lei do pecado. O meu corpo peca, mas a minha mente precisa estar conectada com Deus. E com isso, se eu conquistar a vontade do meu eu vou conseguir não pecar. É difícil falar não pecar, né? Porque a gente peca todos os dias. Mas eu vou pelo menos assim, ver qual é o meu comportamento em relação a isso. Então isso é muito importante. Então eu quero dizer que, vocês já ouviram falar sobre velho homem, velha criatura? Quem que é o velho homem? A pessoa que você era antes de conhecer o Evangelho. A pessoa que você era antes de se converter, de escolher que Jesus seria o caminho, que Jesus é o momento onde você quer ficar. É isso que você quer seguir para a tua vida. Isso é velha criatura. Os seus velhos hábitos, a sua velha maneira de agir. Quando eu venho para o Evangelho, a Bíblia diz que eu me torno uma nova criatura. Quem faz essa obra de recriação é o Espírito Santo. Eu preciso deixar o Espírito Santo recriar o meu espírito. E assim eu consigo a cada dia, renovando a minha mente, sendo uma nova criatura. Então, enquanto nós somos nova criatura, o velho homem tenta voltar à tona. O certo era morrer o velho homem na água do batismo, né? Eu sei por que é um batismo, é um sepultamento do velho homem e sai da água uma nova criatura. Era muito bom se fosse assim. Espiritualmente aconteceu alguma coisa, mas a minha mente não. Vocês entendem? Então eu preciso cada dia
buscar isso, guerrear para que este velho homem, aquelas velhas atitudes, os velhos hábitos, não corrompe o meu eu de hoje. Lembre que vai ser uma guerra todos os dias. Conquistar a minha vontade é uma luta de trazer conscientemente na minha mente o que é certo, o que é errado, o que eu vou fazer. Eu estou comprando, eu estou gastando, eu tenho dinheiro, eu não tenho, eu estou vindo para a igreja, eu estou sendo um bom cristão, não estou, eu estou fazendo isso, eu estou jejuando. Nossa, faz 1 ano que eu não jejuo, está lascado. Vamos jejuar? Amém? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte, que depois a gente vai continuar falando disso na semana que vem, a vontade está na origem de todas as escolhas e decisões. De fato, a vontade revela o caráter do próprio homem. Olha, isso aqui é forte, gente. Porque a minha vontade vai definir o meu caráter. Isso é forte. Porque o caráter é o que eu sou. É as coisas que eu penso, é o que eu sei que é certo e errado. Eu quero roubar um banco, mas é errado eu roubar um banco, mas eu estou com vontade de roubar um banco porque eu quero muito dinheiro. Então, se eu quero muito dinheiro, eu vou roubar um banco. Vamos, Bruno? Vamos, Bruno. Você dirige o carro para mim lá de fuga, rota de fuga. Mas eu quero. Então, por quê? Onde está o meu caráter? Não, eu aprendi que eu não devo roubar nada de ninguém. E Deus também me ensinou que eu não roubais, não matais, não posso roubar. Então, o meu caráter é aquilo que eu sei. Não vou fazer porque é errado. Mas eu tenho vontade, mas eu tenho que segurar minha vontade. Uai, sou. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas você pode fazer? Não, então você precisa se conter. Não posso. Isso é trazer o desejo consciente. Aí, é impossível separá-lo dela, pois expressa o que ele é e tem dentro de si mesmo. Quando fala dela é a vontade. É impossível separar o homem da minha vontade, porque dentro dela vou expressar o que tem dentro da gente. Não existe qualquer área da sua vida que não seja afetada pela vontade. Todas as áreas da nossa vida são afetadas pela vontade. Por isso, vale a pena insistir na restauração da minha vontade, para que a minha vontade se harmonize no propósito divino, naquilo que Deus tem para mim, para o qual essa vontade me foi dada, ortogada. Então, essa vontade de Deus, eu preciso saber. Eu preciso restaurar a minha vontade, tomar posse dela. Amém? Fique de pé. Vamos orar um pouquinho. Aleluias. Senhor Jesus, a cada seminário desse, nós aprendemos um pouco mais sobre a nossa mente, as nossas vontades. Sabemos que a nossa carne ela é fraca, mas o teu espírito é forte. Nós precisamos manter o nosso espírito mais forte do que precisamos. Precisamos manter mais forte o nosso espírito do que a nossa carne, porque só assim eu vou conseguir agir da maneira correta. O que o Senhor tem para mim é muito maior do que a minha mente pode pensar. A minha mente é limitada e eu preciso de Ti. Transforma, Senhor, o meu caráter. Se porventura tem algum caráter aqui que ainda talvez não é legal ou ainda não consegue ter domínio sobre os seus próprios desejos e vontades, ó Espírito Santo, comece a atuar de bom grado.
Comece a atuar, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo ajudar você a entender quem é realmente que está aí, quem é que manda neste corpo. Nós aprendemos que quem manda o meu corpo é a minha mente. E se a minha mente está alinhada aos propósitos de Deus, a palavra do Senhor, eu vou conseguir dominar a minha mente, conquistar a minha mente e conquistar a minha vontade. Eu preciso dominar as minhas vontades. Eu preciso ser mais firme comigo mesma. Eu preciso às vezes me dar uma bronca, Senhor, para que eu acorde. O que é que você está fazendo da sua vida? Dá um chacoalhão em você mesma. O que é que você está fazendo? Ei, para pensar. Ah, Senhor, dai-nos um espírito, ó Pai, no qual possamos entender, abrir os nossos olhos. O Senhor já nos deu inteligência e eu quero usar essa inteligência ao meu favor. Eu quero usar essa inteligência ao meu favor para que eu possa crescer na graça, na fé e em cada momento. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver as promessas que o Senhor determinou para mim. Eu quero viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me, Espírito Santo, porque tantas vezes eu sou fraca, tantas vezes a fraqueza da minha carne fala mais alto. Ah, Senhor, me ajude, fortaleça aqui a vida de cada um. Fortaleça, Pai, em nome de Jesus, aquilo que a gente pensa. Não adianta ficar pensando em ressentimentos, em sentimentos errados, porque aquilo que você pensa, você vai sentir. O que adianta é eu ter consciência, mudar a chave na minha cabeça, mudar essa chave, onde eu possa conquistar a minha mente e por si só a minha vontade. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada ensinamento, por cada detalhe, porque Tu és bom. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar.